quando ele falou, vou matar você, vou matar sua irmã, sua mãe, seu padrasto, depois eu me mato, ali chegou num ponto... Ele tinha quantos anos, Van? Eu tava assim, completamente perdida de mim. Preciso aprender a me amar, né? Tudo isso que você me falou, você precisa aprender a se amar. Como foi esse processo? Que momento que você falou, não, chega? Chega. Olá, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Menopausa. Muito prazer. Esse podcast é feito para você que está na menopausa e não sabe o que fazer. E no episódio de hoje a gente tem uma convidada muito especial porque estamos no mês de agosto lilás, mês da conscientização e combate à violência contra a mulher. E o podcast Menopausa Muito Prazer não ia ficar calado numa hora dessas, né? A gente vai falar e vai falar muito, porque eu trouxe aqui uma palestrante, trainer e coach de protagonismo. Ela é incrível e, ela tem uma história incrível também para contar pra gente, uma história de abuso, uma história de violência, como ela superou isso e como ela vai ajudar você. Então, segura aí nessa cadeira e fica com a gente até o final, porque o episódio de hoje tá pra lá de especial. Tô aqui com ela, Vânia Haut. Seja muito bem-vinda ao podcast Menopausa. Muito prazer, é uma honra te receber aqui hoje. Uau, Isa, que maravilha, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e por esse convite muito especial. Para mim é uma felicidade de poder levar a informação sobre o Agosto Lilás, o mês do combate contra a violência da mulher, um assunto tão necessário, tão delicado, tem tantas mulheres que estão vivendo situações desafiadoras, ou conscientes ou inconscientes deste problema. E que bom que nós temos a oportunidade hoje, graças a essa sua iniciativa, de levar a nossa voz, de levar o conhecimento um pouco a mais para as mulheres que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que te agradeço, para mim é uma honra ter mulheres como você aqui falando e esse espaço é seu. Apresente-se para essa mulherada, para ela conhecer um pouco do seu trabalho, quem é você, Vamos. de onde você veio. Pode falar com essa galera aí, fala um pouco de você antes da gente começar. Maravilha, vamos lá. Eu sou treinadora comportamental e sou palestrante também. Eu atuo como Master Coach, já fiz vários atendimentos individualizados. Hoje, o meu principal objetivo é palestrar dentro das empresas, treinamentos de mudança comportamental, a fim de gerar aquele protagonismo. Então, a minha principal função, aí, digamos assim, meu principal propósito é despertar nas pessoas esse protagonismo, essa autorresponsabilidade, para que você tenha mais resultados na sua vida, sem que você tenha que ficar esperando as oportunidades acontecerem. É possível você, dentro de si. Hoje, nós já temos muitos recursos que a gente pode utilizar na nossa mente, no nosso corpo. A gente já consegue colocar isso a nosso favor. E o meu principal propósito é despertar esse protagonismo para que as pessoas tenham muito mais resultados, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, atualmente, eu atuo como mentora de líderes e equipes, treinadora, palestrante comportamental e também tenho ali os meus treinamentos para pessoa física, com o objetivo também de protagonizar os objetivos, aquilo que as pessoas querem na vida delas. Então, tem o foco pessoa física e também tem o foco de pessoa jurídica dentro desse protagonismo. De empresas, né? Que você trabalha. E, gente, ela fazendo palestra é uma coisa, assim, de outro mundo. E eu quero começar esse bate-papo com o cerne de toda essa questão, de tudo que a gente está passando aí, de tanta notícia absurda que a gente vê na TV, que a gente vê acontecendo, notícias recentes aí, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouco da sua história, né? E como isso impactou a sua vida, como foi tudo isso? Vamos lá, Raíza. Eu tive alguns históricos de relações abusivas. E quando eu falo do abusivo, eu estou dizendo tanto abuso psicológico, emocional, quanto abuso físico. Sim. E aí, para eu contar isso para você, ou para todas as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Então, quando eu volto lá para os meus 15 anos, foi o primeiro relacionamento abusivo que eu tive. E quando eu tinha mais ou menos de 15 para 16 anos, neste relacionamento, eu comecei a ter... Essa pessoa começava a bater, tava batendo já em mim. Meu Deus. Nós ficamos juntos um tempo.
de um tempo pra frente, ele começou toda a parte de agressividade, etc. E pensa só, Isa, 15 anos, você é uma adolescente que você não Foi sabe. seu primeiro relacionamento sério? Foi meu primeiro relacionamento sério. E naquela época, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer para resolver essa situação, porque você se sente tão julgada por aquela pessoa, tão sem forças e ameaçada. E ela faz você acreditar que você é pequena, né? Muito, muito. E naquele momento, quando a situação começou a se agravar mais, chegou um ponto que eu me lembro eu lembro que ele fez bem assim pra mim. Acho que você quer separar, não quer? Não, ninguém aguenta viver isso. Aí eu peguei e caí na armadilha. Aí eu peguei e fiz assim... não, a gente pode meio que tentar, assim, dar só um tempo, só pra gente ver se dá certo, depois a gente volta. Pra quê? Naquele momento, além de eu ter sido mais agredida, ele olhou pra mim e ele fez assim... Deixa eu te falar uma coisa. O dia que você se separar de mim, eu mato você, eu mato a sua irmã, eu mato a sua mãe, o seu padrasto e depois eu me mato. Então, naquela fase que eu tava vivendo, eu realmente estava sem saída. Eu não sabia o que fazer para poder me tirar daquele relacionamento. Ele foi extremamente perverso. Foi. Né? E eu vivia cheia de roxos. Meu Deus. E a minha mãe, ela até desconfiava, mas não tinha muita certeza. E é interessante que, ao mesmo tempo que você vive uma relação abusiva, você também não gosta que as pessoas fiquem falando mal da pessoa que tá com você. Sim. É uma coisa muito louca que acontece na cabeça da mulher. Você foi sequestrado emocionalmente, né? Total. Então, ali na mente daquela adolescente, ela já estava completamente dominada. E o histórico das minhas relações, depois das minhas próximas relações amorosas, a grande maioria dos meus relacionamentos amorosos foram relações, foram relações abusivas psicologicamente. Então, tiveram relacionamentos que eu me perdi. Eu não sabia nem mais quem eu era. Eu simplesmente vivi em função de uma pessoa que falava qual que era a cor do cabelo que eu tinha que ter, a roupa que eu tenho que vestir, e usar sapatos, você tem que usar salto quadradinho, baixinho, porque senão você fica muito empinada. Então foram coisas tão... E você começa a pensar assim, né? É muito interessante, porque você começa a pensar assim, mas é só um sapato. Ai, gente. Não faz mal. Qual o problema? É só um sapatinho. Só um sapatinho. Ele tá pedindo, vou fazer. Cara, uma relação tão bacana. Porque tem os seus bônus. Uma pessoa que tá numa relação abusiva, ela não é 100% negativa. Tem os seus bônus, tem os momentos ali, porque o cara que está ali abusando daquela mulher, ele promove algumas coisas ali gostosas pros dois. Sim, ele tem que compensar, né? Exato. Então, isso confunde. Então, você pensa... Poxa, mas peraí, se você olhar para o mercado, se você olha para as mulheres de hoje, tá todo mundo solteira, os homens, não tem quase nenhum homem que tá prestando, não, vale a pena ficar aqui nessa relação. E quando a gente era, eu sou mais velha que você, mas é mais ou menos o mesmo período, assim, tinha uma necessidade da mulher estar com um homem, né? Ela tinha que estar com um homem para provar para a sociedade que ela era alguma coisa, porque se mulher solteira... Tem alguma coisa errada. É feio, né? Feio, não é né? bem visto de alguma maneira, solteirona, de alguma forma. É mal visto. E aí você faz o quê? Você se submete a alguns tipos de comportamentos que, por mais que você saiba que aquilo não tá legal, mas é só um sapato. Mas é só o cabelo. Mas é só um decote que é só você evitar. Afinal de contas, realmente... Pra que eu preciso andar com um decote aparecendo? Isso realmente é vulgar, não é necessário. É muito mundo machista, né? É muito, Isa. E você começa a acreditar que aquilo não precisa, você não precisa. E você não... Aí você não sabe nem a sua opinião. Se aquilo realmente é vulgar, ou se você gosta, ou se faz sentido você abrir mão daquilo porque para aquela pessoa é importante. Aí vem a questão das amizades. Começa assim, doses homeopáticas. Sabe aquela coisa assim? Mas aqueles colegas de trabalho seu... Assim, são pessoas que, desculpa, mas não são pessoas bacanas para o seu convívio. São esse tipo de pessoa que você anda e aí você começa até a refletir. Aí se você acha algum defeitinho em alguma pessoa do trabalho, você fala assim, faz sentido. Faz sentido. Não vou jogar o meu relacionamento pro alto. É uma perversidade muito grande. Uma curiosidade minha do que você está contando aí.
antes do primeiro, daqueles que... Você era uma pessoa muito carente, como é que você caiu nessa arapuca e que você não conseguiu mais voltar, que virou um padrão de repetição? De repetição. Foi alguma coisa que aconteceu antes do primeiro? Como é que você se sentia? Você era segura? Você era uma pessoa carente? Quando eu olho para o passado, eu me lembro que o meu histórico, se eu for olhar para minha infância, depois que eu comecei a estudar o autoconhecimento, eu comecei a resgatar algumas coisas do porquê que eu atraía os mesmos padrões, os mesmos comportamentos dos homens. E quando eu comecei a olhar para trás, eu percebi que eu tinha muito uma necessidade de me sentir amada. Então, lá na infância, eu não tive uma infância onde meu pai era muito carinhoso, muito presente. E eu sentia falta dessa presença masculina. E o que eu aprendi na minha infância? O que eu aprendi? A minha mãe sempre teve um padrão mais de uma mulher na dela também, mais de aceitar as coisas. Meu pai, mais aquele cara grosseirão. Exato. Então eu via na minha mãe um comportamento de uma mulher que também não retrucava muito as coisas, ficava mais na dela. Então eu comecei a espelhar esse comportamento de que uma mulher, para ser feliz num relacionamento, é importante que ela ceda, para evitar conflito, sabe? Então, ali, só que aí eu fui fundo demais, né? Eu me perdi nessa... Você perdeu a sua voz completamente. Perdi minha voz, porque aí eu queria que as pessoas, que os homens me tratassem com respeito, mas ao mesmo tempo eu tava cedendo demais. Então, pra mim, eu peguei aquele comportamento da minha mãe, moldei como era importante pra mim, só que aí eu fui ladeira abaixo. E eu sei que no meu caso... E é o caso que acontece com muitas mulheres também, existe uma característica nossa, lá na nossa infância também, não estou generalizando, dizendo que são todos os casos, mas olhando para mim, tinha uma necessidade de amor, porque eu me sentia abandonada, me sentia rejeitada. Então, quando você cresce com esta mentalidade, pelo menos eu não estou sendo rejeitada. Nossa, é muito triste isso. Entende? E aí você começa a se submeter nisso, e quando você vê, você tá no mas pelo menos eu tenho poço. alguém, pelo menos eu tô com uma pessoa, pelo menos essa pessoa me dá amor. E aí, quando essa pessoa usa de argumentos como, por exemplo, olha como eu te trato, olha o cuidado que eu tenho com você. Eu amo você e eu cuido de você. Aí, pô, você falou uma palavra que pegou. Eu sinto falta de ser amada. Na minha mentalidade da criança, eu queria receber amor de X maneira. Quando eu me torno uma adulta, uma adolescente, uma adulta, e onde esse cara olha pra mim e fala, eu tô te amando, eu tô cuidando de você. Você pensa, nossa, é verdade. É isso que eu necessito desse amor. Não de uma forma consciente, racional, mas de alguma forma aquilo te toca. Mas o amor em si, ele já é irracional, né? Quem nunca fez alguma besteira por amor, alguma loucura por amor? E quando mas quando você vira refém desse amor, é que é o perigo. É o perigo. E foi nessas armadilhas que eu fui caindo, porque pelo menos eu tinha uma pessoa que estava me amando, e eu tinha muito medo de me separar desses relacionamentos, porque o que ia ser da minha vida? E é muito interessante que quando você está dentro de um relacionamento abusivo de alguma maneira, é como se só existisse aquela pessoa mesmo. Você não vai conseguir mais. Aquela pessoa, ela te ama de uma forma tão única, ela cuida tão bem de você, ela tá te protegendo contra um monte de caras que vão ficar aí, ó, só azarando você, não vão curtir você, vão só te menosprezar, vão querer você pra fazer outras coisas e depois te largam. Aí você começa a pensar, você fala, realmente, gente, faz sentido, porque se eu for olhar pra minha amiga X, tá solteira, não tá conhecendo ninguém, melhor eu ficar como tá. E aí você vai aceitando migalhas, e quando você vê, você tá num ciclo vicioso. Sempre mais do mesmo. Eu vejo de fora muito essa coisa da mulher. O cara vai podando, aí fala, não, você não vai usar decote, você não vai usar salto, você não vai usar... De repente a mulher vira uma freira, ela começa a se achar feia, ela começa a perder a autoestima dela, né? Mesmo sendo uma mulher linda, maravilhosa, não, ela começa a se esconder, aquela beleza, aquele brilho dela. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Exatamente isso. Chegou um momento que... E é interessante porque...
a mulher, ela começa a ter alguns indícios de que é possível que esta relação não seja uma relação saudável, geralmente pelo externo. Alguém fala pra você, alguém vira pra você e fala assim, ô amiga, o que aconteceu com você, gente? Tem algo de errado, tá aí. Você não é mais você tá se vestindo de uma maneira muito diferente. Você não tá mais aquela pessoa alegre, feliz. E aí você, ao mesmo tempo, você também fala, não, gente. Aí você já pensa, as pessoas estão com inveja do seu relacionamento, estão querendo encher seu saco. Não, pelo amor de Deus. Mas algumas sementinhas estão começando a ser plantadas na sua cabeça, mesmo que a gente não perceba. Então, comigo, foi exatamente isso. Eu comecei a perceber, as pessoas começaram a falar, inclusive a minha irmã também falava muito, falava, Vânia, eu não sei se você engordou ou se você só usa roupa larga mesmo, cara, porque tá bizarro. E assim, aí ao mesmo tempo eu falava, cara, eu não me sinto bem que as pessoas falam assim comigo, porque eu tô num relacionamento, eu não quero críticas. Mas ao mesmo tempo eu não tava feliz. E você não tava feliz, o mundo te criticando, mas ao mesmo tempo você precisava daquele amor. Precisava. Daquele amor, exato. E aí você saiu de um e caiu em outro. Curiosidade, como é que você saiu do primeiro? Que não é fácil você sair de um relacionamento abusivo. Você vai sendo envolvida. Tem gente que fica... milianos, a gente começou com 15 e ia largar com 50. Como é que você conseguiu sair desse? Você acordou ou não? Você acordou e depois caiu de novo? Como é que foi? Eu caí de novo. E o que eu fiz? A princípio, o que eu fiz? Lá quando eu tinha os meus 15 anos, o que eu fiz para poder sair dessa relação abusiva? Naquele momento que ele me ameaçou de morte, aí eu percebi que a coisa estava muito complicada. Quando ele falou, vou matar você, vou matar sua irmã, sua mãe, seu padrasto, depois eu me mato, ali chegou num ponto... Ele tinha quantos anos, Van? Devia ter uns 17, 18, por aí. E quando ele falou isso, eu pensei, agora realmente a coisa tá ficando muito feia. Então, ali, eu já estava consciente que eu queria sair. Já era uma situação de, cara, eu preciso sair, eu não quero mais este relacionamento, mas eu não sei o que eu faço. Eu não poderia desabafar com ninguém, porque na minha imaturidade, se eu contar, eu morro. Minha família tá em risco. Eu vou saber que o cara é capaz ou não é capaz de fazer isso? Uma imaturidade emocional? E aí, o que eu fiz, Isa? Naquele dia, à noite, eu lembro que eu comecei a rezar. Eu não sabia nem rezar direito. Mas eu lembro que, naquele momento, eu me lembro na cama e eu comecei a pedir, mas eu orei, até me arrepia de lembrar. Eu orei tanto, mas eu pedi tanto a Deus, eu falei, me ajuda, eu não sei mais o que eu faço, e esse cara vai me matar. E chegou um ponto que eu entrego pro Senhor, porque eu não sei mais o que eu tenho que fazer. No dia seguinte, ele me agredindo novamente, nós entramos na minha casa, minha mãe estava no sofá, meu padrasto, e mesmo assim eu não tive coragem de falar, olha, eu estou sendo ameaçada. Não, subimos a escada e fomos lá para a sacada do quarto da minha mãe, continuar a discussão. E ali, ele continuou me agredindo dentro da minha própria casa. Naquele momento, simplesmente, de repente, a minha mãe abre a sacada do quarto dela. Ela, meu padrasto e minha irmã. Minha mãe mais branca que esse negocinho aqui. Esse braço do microfone. O braço do microfone. Mais branca que isso. Meu Deus. Minha mãe olhou e falou assim, pega as suas coisas e some daqui. Você nunca mais vai olhar minha filha. Aí, enfim, ali as coisas tomaram um rumo completamente diferentes. Então, o primeiro aprendizado que para mim marcou e que eu uso até hoje é Deus. Eu não sei se as mulheres que estão nos assistindo, não sei se você que está assistindo esse podcast, se você acredita em Deus, mas eu passei a acreditar ainda mais a partir daquele momento, porque realmente foi a única saída e a mais poderosa. E aqui, longe de ser um podcast religioso, espiritualizado, etc., de espiritualidade, mas eu vou dizer uma coisa, existem momentos na nossa vida, Isa, que esse é o último recurso que a gente pensa, né? A gente tenta de tudo. Aí fala, não deu mais nada. Não, Deus me ajuda. Ou qualquer energia, né? Não necessariamente. Deus, ou quer que você acredite numa energia superior que existe. Com certeza. Né? Isso aí é inegável.
Mas você apela para isso, você apela para uma fé. Com certeza. Né? E isso a gente deve praticar para quem acredita, usar isso cada vez mais a nosso favor, porque muitas vezes a gente fica numa racionalidade de tentar resolver os problemas do nosso jeito e talvez não, mas existe algo maior, existe uma força maior que a gente pode utilizar mais a nosso favor, e eu falo isso com a propriedade daquela menina de 15 anos que estava clamando por ajuda e eu fui atendida. Então, respondendo a sua pergunta, sim, mas eu caí de novo. Só que eu não tive mais problemas de abuso físico. Não tive mais essa questão. Mas os relacionamentos, eu percebia que a grande parte, eu não vou generalizar, não foram todos, especificamente todos, mas a grande parte dos demais relacionamentos que eu tive, os comportamentos eram muito semelhantes dessas pessoas. Então, eram sempre relacionamentos assim. Ah, mas é a roupa. Ah, mas você não vai fazer isso. Você não pode sair sozinha. Ah, você... E quando eu trabalhava ainda com... né? Muito. Quando eu trabalhava, eu lembro de uma empresa CLT que eu estava trabalhando. Quando eu saí da reunião com o cliente, eu olhei o meu celular. O meu celular tinha, cara, acho que mais de 20 chamadas não atendidas de um ex-namorado. E quando eu fui retornar, meu Deus, eu fui xingada de... Tudo pra baixo. Porque você estava fazendo isso com o cliente? Porque quem mais estava fazendo? Como é que foi lá na sala? Coisas assim. E aquilo me chocava. Eu falava, meu Deus, que mundo é esse? E assim, quando acontecem essas coisas, acho que a sensação que dá é um desrespeito, né? Muito. Porque você estava ali trabalhando, você estava ali fazendo uma coisa tão séria, tão certa, né? Se bem que a gente não está aqui questionando certo e errado, mas sim. É uma coisa que você estava ali... Você estava ali fazendo o seu trabalho, né? Você estava fazendo uma reunião de negócios, saiu ali com um feedback, às vezes, ou positivo, ou uma coisa negativa que aconteceu, você já está com a cabeça quente, e aí, de repente, você pega o telefone, ao invés de você ouvir uma coisa bacana, e aí, como é que foi? Deu tudo certo ou não? Você precisa de alguma ajuda? O que você recebe é uma ligação de esculachando. Aí você começa a falar, cara, pelo amor de Deus, relacionamento amoroso não é pra mim, não. E quando eu saí desse relacionamento também, eu tomei a decisão. Neste relacionamento, eu cheguei a um ponto que eu falei, eu não quero mais. E aí, eu resolvi me responsabilizar pelas consequências. Do tipo, eu não estava sob ameaça de morte, ali nada. Mas é claro que é uma relação que você tem medo do que vai acontecer, porque é uma pessoa que tem tanto controle sobre você que qualquer coisa que ela venha falar, você tem medo, do tipo assim, não, você não vai separar de mim. Pode acontecer de um tudo. Então, naquele momento, eu continuei sendo perseguida por essa pessoa, entrava no meu prédio sem autorização, já tinha bloqueado na portaria, de repente a pessoa estava na porta da minha casa. Nossa, que medo. Ai, meu Deus do céu, bizarro, sabe? Mas eu banquei. A partir dali, eu comecei a bancar a separação. Falei, não, acabou e vamos pra cima e não vai ter volta, etc. E consegui. Mas aí depois, mais relacionamentos abusivos, também psicológicos, por causa da roupa, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa eu tinha que mudar, né? Porque o padrão da Vânia... E no meio desses relacionamentos, você chegou a ter relacionamentos realmente verdadeiros, sem essa... sem o cara querer te sugar, praticamente, né? Você chegou a ter um relacionamento saudável, um relacionamento legal, você conseguiu ter esse parâmetro, tipo, isso é legal e esse outro tipo de relacionamento aqui não é. Isa, eu tive alguns relacionamentos que foram, sim, bons, não foram relações abusivas, mas eu ainda percebia que a minha postura não era a postura de uma mulher que realmente sabia se posicionar dentro de um relacionamento. Eu tinha uma postura de uma mulher submissa. Então, sim, assim, eu tinha dificuldade também de colocar minha opinião. Então, eram relacionamentos, não me fizeram mal. Tive relacionamentos onde essas pessoas não me fizeram mal, não acabaram destruindo a minha mente. Tive. Mas ainda assim, longe de ser um relacionamento gostoso, que você fala, cara, que demais, é isso que realmente eu quero pra minha vida inteira, sabe? Eu não tava ainda feliz 100%. Quando eu comecei a me estudar, comecei a adentrar para o universo do autoconhecimento, que foi um momento extremamente importante. Quando eu comecei a entrar por esse universo,
A minha ideia era justamente entender o porquê que eu atraía relacionamentos mornos. Aí quando eu olhava para as pessoas na rua ou nas redes sociais, eu falava, cara, não é possível. Tem gente que é feliz no amor e você percebe que é um casal que tem uma sintonia mesmo, não é só coisa de Instagram, né? Que você acha que é, mas não é. São pessoas que transmitem valores, princípios. Você fala, cara, queria tanto queria tanto ter um relacionamento, como é gostoso, como é admirável. E aí, hoje, eu tenho um relacionamento. Hoje eu construí o relacionamento dos meus sonhos. Algo que eu realmente almejava, que eu falava assim, gente, eu queria um relacionamento assim, assado. É exatamente assim, para mais. E consegui construir isso. Mas isso foi através de uma lapidação da Vânia de dentro para fora. Porque sem isso, foi um caminho que eu tive que ir percorrendo de dentro para fora, porque senão você continua atraindo, e a gente fala uma coisa assim, né? Semelhante atrai semelhante. Aí você ouve essas coisas, você fala, oi? Semelhante atrai semelhante, cara, mas como que assim? Esse cara é extremamente agressivo num nível e eu tô atraindo esse perfil e eu sou semelhante a essa pessoa? Permissiva, né? Exato. Então, você consegue imaginar uma pessoa que sabe se posicionar numa relação abusiva? Dificilmente você vai ver esse padrão. Então, uma pessoa que consegue falar um não, que já percebe um abuso desde o começo, já corta o mal pela raiz, dificilmente esse relacionamento vai vingar. Então, a mulher que ela está passando por uma relação abusiva, de certa maneira, a sua insegurança, tem algumas questões que ela precisa olhar para dentro dela, cada uma na sua particularidade, na sua necessidade afetiva, ela precisa observar o que está fazendo, o que eu estou sentindo falta. E quando ela começa a olhar para ela também precisa perceber que não adianta ela tentar levar essa responsabilidade do amor, primeiro do homem para ela. Ela precisa desenvolver isso. E quando as pessoas falam, você precisa se amar mais. O que é esse auto-amor? O que é esse auto-amor? Parece meio clichê. Olha, você precisa aprender a se amar. Mas no fundo, você se amar significa você olhar para dentro de você e você reconhecer o valor do ser humano, da mulher que você é. Sim. A gente não faz essa avaliação mais minuciosa quando você está dentro de uma relação abusiva. Você simplesmente acredita no que aquela pessoa está te dizendo, que você te humilha, porque abusos são de diversas maneiras, né, Isa? Não é só numa roupa, não é de diversas maneiras. E muitas vezes o psicológico é até pior que o físico, né? Exatamente. Muitas vezes, na maioria das vezes, o psicológico uma humilhação em cima da outra, né? Você é isso, você é aquilo. Eu conheço pessoas que já desabafaram comigo de situações assim, muito negativas, de falar do corpo dela, que é feio, porque é isso, porque é aquilo. E você sabe muito bem, né, Isa? O corpo de uma mulher, você que trabalha com essa parte fitness, você sabe o quanto é importante. Destrói a autoestima, assim, de uma forma... Você olhar para sua esposa, para sua namorada e esculachar com ela a fim de que ela se sinta um lixo, porque aí você consegue uma presa bem fácil. Agora eu acabei com essa pessoa, o que resta nela é ficar só comigo, porque é isso que na verdade ele quer, que você abandone tudo e todos e que você esteja ao lado daquela pessoa. Covardes, né? Pois porque na hora de apitar dentro de casa, fazer tudo faz, mas saiu na rua, vê aquele dos 24, não, 64, quantos sou? 60? Lá, não importa, assim. que tivesse sido né? E depois ficou lá todo com medinho de ir pra cadeia, né? Querendo pegar a cadeia mais tranquilinha. Por quê? Porque são covardes. De assumir a responsabilidade, de olhar para aquilo que ele fez. E isso faz com que esses semelhantes que atraem semelhantes, aquele cara, ele também tem umas questões ali da insegurança dele. Então ele coloca isso como controle, como um valentão. São dois inseguros. Exato. São dois inseguros. Então tem ali as duas partes que precisam ser olhadas. Então quando a gente fala semelhante atrai semelhante, a gente está falando no processo de você se desenvolver. Nos seus desafios que vocês carregam, cada um na sua particularidade. Mas ambos têm coisas semelhantes, por exemplo, a insegurança de uma, a insegurança do outro. Então eles se juntam
para que um possa ajudar a crescer junto com o outro. Só que a gente sabe que, infelizmente, essa não é a forma mais bacana de você crescer num relacionamento, né? Temos relacionamentos, temos os nossos desafios e o nosso relacionamento amoroso nos ajuda muito, muito. Como a gente cresce, né, Isa, no nosso relacionamento amoroso, como a gente aprende sobre nós, Sim. sobre o outro, o respeito, ceder nos momentos, né? Nem sempre é nossa vontade que manda. Então a gente cresce muito nos relacionamentos. É amadurecer, né? Amadurece. É amadurecer. Agora, infelizmente, existem alguns casos, como foi no meu caso, que você acaba aprendendo a duras penas. Tem essa troca nos relacionamentos, porque eu aprendi muito. Eu não vou negar. Que bom que eu pude trazer todo o meu... eu gosto de uma frase muito bacana, que é no veneno que tá o nosso antídoto. Então, que bom que através de todas essas situações negativas, digamos assim, eu consegui extrair o meu antídoto. E é isso que eu mais desejo para essas mulheres, para essa mulher que tá aqui ouvindo a gente, que ela realmente possa extrair dela esse antídoto, porque é uma dor muito grande, mas ela tem condição de sair disso. Sempre. Seguindo aí a sua timeline, você falou para mim que você mudou, começou a mudar na hora que você foi buscar o autoconhecimento. O que foi que aconteceu que deu essa virada de chave? Você falou, não, eu preciso me conhecer, eu preciso aprender a me amar, né? Tudo isso que você me falou, você precisa aprender a se amar. Como foi esse processo? Que momento que você falou, não, chega? Foi quando eu tive uma crise de pânico, decorrente da separação de um relacionamento. E essa crise de pânico, para mim, naquela época que isso aconteceu, para mim foi o balde que já estava enchendo há muitos anos. O balde da Vânia submissa, que aturava um monte de coisas. E ali, tantos relacionamentos, eu nunca me posicionando para nada. Então chegou um momento que acho que aquele balde transbordou com mais um relacionamento que o pingo caiu ali, transbordou tudo. Por isso que eu entrei num processo de um colapso interno. Mas foi decorrente de uma separação de relacionamento que eu saí deste relacionamento com uma crise de ansiedade fortíssima, que virou uma crise de pânico. Eu cheguei no momento que eu tava assim, completamente perdida de mim. E pânico é horrível, gente. Eu já tive, Isa? Já tive crise de pânico. E é uma coisa, é um processo, é um medo de ter medo, que você vai ficando... E aí o coração palpita, é uma coisa maluca, parece que você desassocia o cérebro. É um desespero, não é uma sensação de desespero? Eu lembro que eu falava com a minha psicóloga, eu falava assim, Simone, você sabe como que é esse negócio de desespero? Assim, esse desespero, ele vai passar, porque eu sinto muito desespero, eu não sabia nem explicar pra ela. É difícil explicar. Muito louco. E ela, calma, coisa... você vai passar por esse processo, calma, a gente vai conseguir tratar. Mas era isso que vinha na minha cabeça, desespero. Era, não sei. Você estava com quantos anos nessa época já? Já estava com uns 34, talvez. Então foi dos 15 aos 34 para você conseguir traçar essa linha e sair desse estado e buscar uma ajuda. Antídoto. Foi. Porque naquele momento que eu estava com aquela minha crise de pânico, há males que vêm para o bem, né? Tudo tem um propósito maior. Eu sei que é difícil, às vezes a gente, né? Tem muita gente que também pode estar até passando por uma crise de pânico, alguma coisa do tipo. Mas de verdade, eu sabia que aquilo ali estava me ensinando alguma coisa. De alguma forma, aquela crise estava me ensinando alguma coisa. E eu já estudava o autoconhecimento. Eu comecei a estudar o autoconhecimento, algumas pinceladas e tal. Mas ali, quando eu comecei a ter a crise de pânico, eu comecei a entrar muito a fundo, porque eu precisava de ajuda. Então, eu já fazia minha terapia e comecei a entrar de cabeça nos cursos de autoconhecimento. Nas minhas formações, eu fiz pós-graduação em desenvolvimento humano, transformação pessoal, fiz cursos de hipnose, análise comportamental, fiz coisas bem aprofundadas. Tá. E a partir deste momento, eu comecei a perceber que eu precisava começar a desenvolver este auto-amor, esta autovalorização. Eu comecei a entender que se eu não mudasse, o mundo à minha volta não iria mudar. Sim. Eu precisava aprender a me posicionar. E uma das coisas que fez muito sentido para mim é que
Eu realmente nunca me posicionei, eu nunca falei. Eu tinha medo de falar as minhas vontades. O que eu quero decidir, o que eu não quero. É sempre, tanto faz. Tudo bem. Você quer ser a pessoa agradável. Você não quer dar motivo pra pessoa. Eu vendo essa mulher que tá aqui na minha frente, eu não consigo imaginar ela falando, tá tudo bem, e sendo submissa. É uma virada de chave enorme. Se a Vânia de hoje, se a Vânia de 41 anos hoje voltasse no tempo e falasse pra Vânia de 15, 16, olha, um dia você vai estar num podcast, você vai estar falando com outras mulheres, trazendo uma mensagem de protagonismo para que essas mulheres se reergam e criam forças para poder sair dos relacionamentos abusivos. Eu ia falar, oi? Oi, mentira. Eu? Você tá louca. Mas nunca, de jeito nenhum isso vai acontecer. Então, se eu conseguir, qualquer mulher consegue. Qualquer mulher consegue. Porque quando eu comecei a me estudar, quando eu comecei a investir em mim, eu comecei a perceber que eu era muito maior do que eu achava que era. E como que a gente faz esse exercício, né? Que é algo que eu posso até compartilhar com essa mulher que está aqui nos assistindo. Sim, qual que é uma das ferramentas mais poderosas que eu uso nos meus treinamentos, mentorias? Uma das ferramentas que eu sempre utilizo é você fazer um resgate da sua autoconfiança através de situações positivas que você viveu. Porque geralmente, o que geralmente as pessoas fazem? Elas olham para o passado delas e elas se deparam com o quê? Com frustração, com dor, com dificuldade, com arrependimento, só perrengue. E aí chicote, pá, pá, pá. Cara, e a sua vida não é feita só de coisa negativa. Aliás, muita coisa positiva você já superou, você conquistou. Sei lá, o carro que você queria comprar, a faculdade que você concluiu, um curso que você queria fazer, o relacionamento. Agora, não é o caso aqui nesse podcast, mas a família, enfim, a que você tem, o emprego que você conseguiu, uma dívida que você quitou. Enfim, coisas que realmente foram você, a protagonista de todas essas conquistas ou superação de desafios. Às vezes você superou uma doença, emagreceu. Aí você olha e você fala, uau! Quer dizer, eu tenho uma história. Você tem uma força dentro de você. Eu tenho uma força. E aí você começa a olhar e fala assim, tá, e para tudo aquilo que você vivenciou, quais foram as suas qualidades? Quais foram as qualidades que você mais utilizou para você conseguir aquilo? Talvez um emagrecimento que era muito importante. Qual foi a força principal que você teve que usar? Você teve que ser muito determinada, muito corajosa, muito guerreira, muito otimista, muito... O quê? Caramba, você começa a se munir, você começa a crescer. Você fala, peraí, tem coisa boa Tem aqui. coisa boa. Porque atender... uma coisa que você falou é verdade. Eu vejo muito assim nas pessoas essa tendência de pensar no passado... E o negativo sempre fica desse tamanho, né? Ele ganha uma força. É inerente do ser humano. Aquela coisa assim, você faz 50 coisas positivas no seu dia. Uma unha que você quebrou, pronto, acabou o dia, tô mal, tô péssimo. E você não se observa, né? Eu acho que também essa coisa de se observar também fazer. Eu faço muito isso, de me observar quando eu tô dando muito valor pra uma coisa negativa. Eu falo assim, opa, pera, mas tá um monte de coisa legal aqui, por que eu tô dando tanto valor pra isso? Você falou um ponto muito importante, Isa. É muito importante que a gente se policie, porque, entenda, não é sobre não sentir, não é sobre não se estressar, não é sobre não falhar, mas é sobre o que você vai fazer com aquilo. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, pera lá, eu estou com algo que me incomodou no meu dia, não foi bacana. Eu vou olhar e vou falar assim, eu tenho duas escolhas. Uma, continuar achando que eu sou uma M, ou eu vou olhar para essa situação e falar, não, peraí, essa aqui foi ruim, mas deixa eu ver conscientemente o que teve de bom desde a hora que eu acordei. Caramba, eu fiz coisa boa pra caramba. Isso serve pra mães também, viu? Porque muita mãe faz muita coisa boa e uma briga, uma voz alta que você fala, isso serve pra mim também. Que você fala com o teu filho, pronto, acabou com o teu dia, você fala, gente, eu sou uma mãe horrorosa. Não, pera, e eu tenho que fazer esse exercício constante, porque eu começo, não, peraí, não. Eu fiz tanta coisa boa para os meus filhos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acordei eles, eu contei história, eu fiz carinho, eu não sou essa mãe ruim, não. É um exercício, Isa, é o que você está falando. Sim. Então, a gente precisa praticar cada vez mais isso, para isso ir fortalecendo a nossa autoconfiança constantemente. Isso é totalmente necessário. E aí, você
vai buscar esse autoconhecimento. Eu usei um pouco disso também nesse período que eu passei de inchaço por causa da menopausa. Quem tá caindo aqui de paraquedas, depois vai ouvir minha história também, que tá aí no meu canal, tá no podcast. E eu fui também buscar esse equilíbrio. Na verdade, eu precisava de um equilíbrio, porque estava tudo muito, muito negro, estava tudo muito escuro na minha vida. Sim. Né? Por causa do que estava acontecendo, aquele inchaço, aquela coisa que não dependia mais de mim mudar aquela situação. Né? Era uma situação que eu estava fazendo tudo que eu podia, eu pude ser tratada pelos melhores médicos aqui de São Paulo e ninguém conseguia solucionar o meu caso. E aí eu fui buscar o autoconhecimento para conseguir lidar com, além dos sintomas da menopausa, né, que é insônia, você tem muita variação de humor. Até hoje, tem dia que eu acordo com vontade de chorar. Olha só. Isso é um sintoma por causa das alterações hormonais. E eu tenho vontade de chorar. É como se fosse um processo da menstruação, só que na menopausa, porque a menstruação também é isso, né? Na menstruação é uma coisa meio doida. Você não teve muito essa menopausa? Não, TPM não tive. Mas agora, tem dia que assim, tá lindo o dia, tá perfeito. Eu fico com vontade de chorar. Eu falo, eu não tô aguentando. Aí eu paro, aí eu respiro. Aí eu vou buscar, no pouco que eu conheci, eu não fui tão a fundo quanto você, mas eu estudei um pouco disso para ter ferramentas na minha cabeça para falar, não, vamos equilibrar, para você não entrar numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, né? Porque senão, hoje em dia, a humanidade sofre, né? Com ansiedade, pânico, depressão, tudo, né? A saúde mental nossa tá bem bugada. Por causa de todo esse cenário. Mas aí você vai buscar isso e a partir de que momento você fala, não, esse é meu propósito, e você vira essa master coach, top palestrante, trainer. Uau! Olha, no momento que eu estava ali nas minhas formações, eu comecei a perceber que todo o histórico que eu estava vivendo, quando eu comecei a virar a chave, quando eu comecei a me aprofundar e coisas positivas começaram a acontecer dentro de mim, eu comecei a me resgatar. E para você ter uma ideia, Isa, eu saí da crise de pânico sem tomar um medicamento. Que legal. Eu só tomei, para não dizer, eu tomei ansiolítico, mas eram ansiolíticos fitoterápicos, porque em todos os momentos, isso aqui é um aprendizado muito grande que eu quero compartilhar com cada pessoa que está aqui nos assistindo. A crise de pânico, quando ela começou a pegar muito forte em mim, a crise de ansiedade, o pânico, eu comecei a perceber que se eu tomasse o remédio, o que iria acontecer comigo? Eu iria voltar a me tranquilizar e chances seriam até de eu voltar para o relacionamento. Porque eu comecei já a perceber que aquilo não estava legal mais, não dava mais para ficar. E aquela crise de pânico, ela começou a me ensinar do tipo assim, olha, você não foi por bem? Então você vai por mal, querida, porque você não estava bem há um tempo. Eu já estava meio doida, já meio bugada, minha mente também, naquele relacionamento, já no final. Nossa, eu já tava ficando meio esquisita. Esse relacionamento chegou a ter alguma coisa física, não. Mas era o emocional. O emocional total. E eu não tava bem. E quando aquilo aconteceu, é como se meu corpo, a minha mente estivesse me ajudando. Falou, para, você não tá bem. E aí eu vou lá e pumba, mando o remédio. Falei, não. Aí você fica bem, o remédio tá fazendo o efeito dele. Aí você volta tudo de novo. Aí você vai ter que aumentar a dose, então, porque daqui a pouco um só não vai estar mais fazendo efeito, porque você não tá conseguindo conduzir. Uma bola de neve, isso, meu Deus do céu. É muito louco. E daí que surge o protagonismo na minha vida. Porque eu começo a perceber que quem tem o domínio da minha mente sou eu. Por mais difícil. Eu estou falando da minha experiência de verdade. Quando eu estava com uma crise de pânico, eu comecei a negociar comigo. Então eu comecei a falar, gente, eu não consigo comer. Eu tinha que tomar whey protein, que era o máximo que entrava no meu corpo, mas eu vomitava tudo, porque o estômago não vai. Não vai. É muita ansiedade, eu não conseguia. Mas mesmo assim, o médico chegou até a me receitar um quartinho. Não, toma um quartinho do ansiolítico, blá, blá, blá. E eu falei, tá bom. Aí eu olhava e falava, ai, mas eu preciso tanto, eu não tô bem. Não, mas eu não vou tomar porque
eu sei que se eu tomar, vai acontecer, minha vida não vai voltar para trás. Eu não posso fazer isso comigo. E tinha insegurança sua também, né? Porque Tinha. você poderia ir por uma outra sinapse de falar, eu vou melhorar, eu vou tomar por X tempo, eu vou melhorar, mas eu tô enxergando que tá errado isso. Tá errado. Olha o ponto que eu cheguei. Porque tem essa resistência, né, do medicamento quando você tá nessa situação. Olha só, esse era meu medo. O que poderia acontecer? Eu nunca tinha tomado esse tipo de medicamento, então eu escolhi não tomar e eu banquei. Foi muito, mas muito difícil. Dolorido, até dói. Demais, para trabalhar, meu Deus do céu. Mas esse protagonismo ele começou a surgir a partir daí, porque aí começou a fazer efeito. Eu comecei a melhorar. E aí eu comecei a fazer o que meu coração mandava, não o que minha mente mandava. Porque a razão, ela falava pra mim, volta. Cara, vai ser muito difícil. Como é que você vai viver sem esse relacionamento? Como é que vai ser seu futuro? Engraçado, era a razão que tava falando. Porque o meu coração, no fundo, ele falava assim, cara, você não tá bem. Você não quer mais isso. Mas o racional, ele queria mais é que eu voltasse pra esse relacionamento e vai lá e que se lasque. Mas e o coração? E isso é muito importante, que a gente comece a prestar atenção no nosso sentir. Porque o sentir fala mais alto, mas às vezes a gente não quer ouvir. Por quê? Porque se eu ouvir, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu ouvir... Você tem que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. Então eu prefiro nem ouvir. Eu não quero saber. Não tô afim de E eu acho separar. que tem muitas mulheres aqui agora ouvindo isso e talvez fingindo que não é com elas porque não quer tomar essa atitude, porque é difícil. É difícil. É difícil, não é fácil. Uma coisa é contar, outra coisa é vivenciar isso 24 horas por dia da sua existência. Com certeza. Não é fácil, não vai ser fácil. Mas quando eu entendi que vale a pena você correr esse risco. É sua vida. É sua felicidade. Nenhuma mulher veio para o mundo para ser coadjuvante. Nenhuma mulher veio no mundo para sofrer numa relação, para aceitar migalhas. Nenhuma mulher tem esse propósito. Nem você que está aqui ouvindo esse podcast, que pode estar vivendo uma relação desse tipo, veio para ser essa mulher submissa, para ter que aceitar esse tipo de relacionamento. Isso é uma dor, alguma questão que você tem e que você tem capacidade de enfrentar isso. Vânia, mas como que eu faço? Mas por onde que eu começo? A primeira coisa é a consciência. É que muitas mulheres, e isso também eu queria questionar com você, elas têm medo de falar. Sem dúvida. Primeiro, elas não falam. Né? Eu tenho até uma amiga que há pouco tempo atrás, ela é muito novinha, e aí ela me ligou. Ela conhecia o Beto primeiro, e depois eu a conheci e ela me ligou. De repente, do nada, assim, contando. Ela falou, eu confio em você para me ajudar. Né? Porque ela vivenciava um relacionamento extremamente abusivo. Né? E assim, com medo. Eu tinha encontrado com ela pouco tempo antes, estava ela, o marido, tá tudo bem, que é lindo, né? Você vê de fora, tá tudo perfeito, tá tudo lindo. Você nem imagina, né? Você não imagina. E né? Ainda mais um casal tão novo. E ela conseguiu, eu acredito que ela tenha conseguido, tô torcendo para isso, sair dessa situação. E as pessoas têm medo de falar. Tem. E a tendência é se afastar dos amigos. E por que isso acontece também, né, Isa? Porque muitas vezes essa mulher ela é muito julgada. Porque o que geralmente a gente quer falar para uma pessoa que está vivendo uma relação abusiva, um conselho de amigo, de amiga, do tipo, sai disso, pelo amor de Deus, você precisa sair de uma relação dessa. Só que tem um ponto bem complicado aí no meio do caminho. Dependendo de como está a cabeça desta mulher, ela não só não vai sair dessa relação, como ela nunca mais vai te contar. Ela vai fugir. Ela vai fugir. Eu já tive situações assim com amigas. Ela não fala mais. Sumiram. O que tá acontecendo? Sumiu. E aí, anos depois, vem falar comigo. Tava acontecendo isso. Tava acontecendo aquilo. Por quê? Chega um momento que essa mulher, ela tá precisando... Depende da fase que ela está. Se ela já está numa fase de que ela está consciente de que ela precisa sair desse relacionamento, então pode ser que você consiga ajudar ainda mais, porque ela já sabe que quer sair.
Mas pode ser que ela esteja numa fase onde ela só está desabafando que, ai, não aguento mais, poxa vida, ele não deixa eu sair, ele não deixa eu fazer nada, a gente vai almoçar no trabalho, só porque tem homem eu não posso ir, não sei o que lá. Dependendo se é neste nível, você que tá de fora, você já sabe que aquilo ali é um indício de um tipo de abuso, não é uma relação saudável, dependendo da reação da amiga, ela não comenta mais. Ela para? Ela para de comentar. E isso é um problema. Porque esta mulher calada, aí que a coisa começa a ficar pior. Porque aí ela se cala pro mundo, ela não desabafa com mais ninguém e simplesmente aquele problema começa a se agravar. Tá bom, Vânia Haut. E o que é que a gente tem que fazer como amiga para poder ajudar essa pessoa? A primeira coisa que eu diria é, você precisa acolher. Acolher essa pessoa e falar assim, amiga, eu tô aqui. Como que eu posso te ajudar? O que é que você quer fazer? Joga pra ela, porque ela precisa pensar. Isso que é um trabalho de coaching. Um coaching levado a sério, né? Porque existem muitos profissionais picaretas, infelizmente, por isso que o coaching no Brasil caiu num descrédito muito grande, porque existem muitas pessoas que fazem coisas muito negativas. Mas quando você joga, você tá treinando a mente desta pessoa, você tá empoderando ela, ajudando ela a pensar. Amiga, como que tá esse relacionamento? Cara, ele tá fazendo assim comigo. E o que você pretende fazer? Como que você gostaria de sair disso? Você tem alguma pessoa que você pode contar? E se você denunciar, você acha que faz sentido? Daria certo? Vai pra linha dela, não contra ela. Porque se você fizer isso, eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma terapeuta que ela começou a colocar o meu ex na época contra mim. É doida, porque quem estuda, eu nem sou psicóloga, mas quem estuda psicologia para você prestar um atendimento com pessoas que têm relação abusiva, você tem que tomar muito cuidado, porque aquela pessoa tá doente, ela precisa de ajuda e aquela pessoa, ela colocou eu contra o meu ex. O que eu fiz? Eu sumi da terapia. Qual foi a consequência? Eu comecei a ficar com meu cortisol, Isa. Chegou um momento que eu fui no médico. O médico fez meu exame e ele fez assim, sei lá quanto que é o cortisol. Sei lá que o cortisol chega a 30, vai. Sei lá. O normal é 30. O meu tava beirando 50. Ele olhou pra mim e fez assim, meu Deus, o que tá acontecendo com você? Eu falei, por quê? Isso mexe com tudo. Vânia, você tá a ponto de ter um troço. O que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu não tô bem. Mas você tá passando um psicólogo? Você tá pedindo ajuda? Eu falei, não, eu saí da terapia. A pessoa não... Não, então eu vou te indicar. Foi aí que ele me indicou. A psicóloga que eu tenho é maravilhosa, a Simone. E ela foi a pessoa que, assim, cara, ela nunca me colocou contra os relacionamentos que eu tive. Pelo contrário, ela sempre estava ali do meu lado, me ajudando, fazendo refletir. Quando eu cheguei na conclusão que eu tinha que me separar de um dos relacionamentos, foi sozinha. Foi sozinha. Na sessão. Eu fiz assim... Porque ela joga a responsabilidade pra você, né? É o trabalho do psicólogo, inclusive. É fazer você questionar. Eu tenho uma experiência muito doida, porque quando eu tive pânico, e eu fui ele era psicoterapeuta, ele era psiquiatra e psicólogo. E eu sentei num divã. Não sei se você já teve a experiência do divã. Não. É muito legal. Pra mim, foi assim, um divisor de águas. Porque foi a primeira sessão, em 5 minutos, eu descobri porque eu tava com pânico. Uau! Porque eu comecei a me ouvir falar. Porque eu tô de costas, eu não tô vendo a sua expressão, não tô vendo nada. Eu tô ouvindo a minha voz. É literalmente que nem um filme de van. Não é? Você já assistiu da Lília Cabral, que fica de costas, né? O profissional. É muito... A situação pra mim foi muito impactante. Porque na hora, assim, eu falei, eu tive um problema no trabalho, foi uma época que eu tava numa ascensão, assim, eu sabia muita coisa, as pessoas queriam que eu desse aquele conhecimento de graça dentro da empresa. Eu falei, não, as pessoas... Só que eu não tinha maturidade ainda profissional, eu tava com uns 30 anos, para lidar com isso de uma forma inteligente. Certo. E aí eu acabei sendo um pouco arrogante. E sim, eu fui arrogante. E aí eu, de costas, assim, foi muito engraçado. Que eu, de costas, assim, aí eu falei assim, a humildade é a virtude dos fracassados. Aí o cara falou assim, mas você tá chateada, porque eu cheguei lá chateada, porque minha chefe falou que eu precisava ser mais humilde. Então eu virei de costas e eu falei assim, ela falou que eu tenho que ser mais humilde, mas a humildade é a virtude dos fracassados. Eu falei, mas
ela falou que você é humilde? Não. Então por que você tá chateada que ela falou que você Então, Olha que loucura, né? Olha que isso, legal. Tipo, eu ouvindo, eu falei, gente, é isso. Olha a é sobre importância isso, de você falar. E você tá falando com você, né? Por isso, eu vivo falando sozinha, Eu gente. também. Eu acho ótimo Eu falar também. sozinha. Pode me chamar de louca? Pode, mas nossa, eu tô sã aqui falando sozinha comigo. Eu também, o tempo todo, Isa. Aliás, essa é uma das ferramentas que mais me ajudaram e me ajudam, assim, consideravelmente. Inclusive, uma das coisas que eu vivenciei por consequência de todo esse processo foi a tal da menorreia. A menorreia, para quem não sabe, é a parada da menstruação. Então, sim, o seu ciclo simplesmente para do mês para o outro e não vem mais. E a grande parte da causa é emocional, porque no meu caso, fiz todos os exames, estava tudo bem. Não estava acontecendo nada de errado. E eu sei que uma das coisas que me ajudou, porque eu estava com o meu feminino completamente abalado, né? Enfim. E eu sei que uma das coisas que mais me ajudaram foi eu conversar comigo. E eu converso num diálogo que é uma conversa de coach mesmo, que é treinando a minha mente. Mas o que você acha, Vânia? O que você deveria fazer aqui? Mas e se fosse diferente? Ah, mas eu não sei. Mas e se você soubesse, Vânia, qual que seria a alternativa? Mas e isso? Mas e aquilo? E o que você está sentindo? Eu vivo conversando comigo. E todo mundo conversa consigo mesmo. A diferença é que a gente às vezes verbaliza, mas a nossa mente não para, né, Isa? Não para. De todo mundo. Às vezes eu quero dar um tempinho pra ela, entra numa meditação ali, mas aí sai. Né? Porque eu sou ligada no 220 também, acho que você também é. Sim. Até pela velocidade com qual a gente fala. E a cabeça tá assim. A cabeça vai mais rápido e a boca tenta acompanhar. E aí a gente atropela as palavras. E é muito isso, né? Aprender a dar um... E isso também eu comecei a treinar para poder achar o equilíbrio. Sim. Né? Sempre há algumas possibilidades, né, Isa? E é que as pessoas levam muito isso. Ah, não, isso aí é conversa. Começa a fazer... Porque, assim, o caminho de ida... Também ele é assim, o momento em que o cara chega, que o cara começa a te enganar, que o cara começa a ser perverso, que o cara começa a fazer você acreditar. Ele tá fazendo um coach maligno ali com você, né? Então, tá chegando de mansinho, mas ele tá conseguindo ali, conquistando, tá começando a pincelar algumas coisas. E isso que você tá falando, até é interessante, Isa, para deixar claro que relação abusiva, ela não é... A gente já falou aqui, descortinamos aqui vários exemplos, no meu caso, que relação abusiva não é só quando tem violência física. Então, que uma mulher que está ouvindo agora e tem ali medo no relacionamento dela, não consegue se posicionar, tudo que ela vai falar, ela tá morrendo de medo porque ele pode criticar, ou já é uma pessoa que vive sendo esculachada pelo parceiro, de alguma maneira, pelo parceiro, pela parceira, de alguma maneira, isso já é um abuso. De alguma forma, essa relação já está sofrendo algum tipo de... já está oferecendo a você ali aquele abuso mental, psicológico. Então, cuidado, porque isso não tem nada a ver com proteção. Ah, não, eu tô te protegendo, eu tô te dando um alerta porque você tá aí, toda gorda, não sei o que, é pra você se cuidar. Ninguém trata ninguém assim. O amor ele é livre. O amor cuida. Sim. O amor protege. O amor, ele admira. Ele sim pode até dar ali alguns feedbacks, ele pode te ajudar a crescer. É diferente, né? Não quando é? A pessoa tá falando porque ela quer te ajudar e quando ela tá te falando porque ela quer te destruir. Exatamente. É muito diferente. Quero colocar você ali, quanto mais você ficar sem confiança, mais eu consigo ter domínio sobre você. Porque no fundo é isso. O cara, ele não quer que essa pessoa tenha relação com ninguém, que tenha contato com ninguém, porque ele também tem medo. Ele precisa controlar. Então, tudo que ele fizer para poder fazer com que essa pessoa fique ali embaixo das asas, ele vai fazer. E se essa mulher não perceber isso, e não confunda isso com cuidado, ele me ama, então ele tá me protegendo. Não confunda isso, porque amor é livre, o amor é gostoso. Você tá numa relação leve. Isso é amor. Tem que ser gostoso. Não é tipo um pouquinho gostoso. 90% é um estresse e tem 5 segundinhos ali no dia que é gostoso. Que é gostoso. Não. É o isso tempo não é todo que você tá se trocando. Você não vive numa relação com medo de ser quem você é.
medo de falar, medo de me posicionar, medo de ser esculachada, medo de que as minhas escolhas não são bacanas porque eu faço tudo errado. Isso já é um tipo de abuso. Então, que essa mulher ela já comece a perceber que esse já é um indício de relação abusiva. E no começo, é difícil você perceber isso no começo, porque o começo tá gostosinho, Aí começa com pinceladas, como a gente começou a falar no início do podcast. Pinceladas. Um sapato que não foi legal, uma roupinha, um decote, nananana. Quando você vai ver, você já nem sabe mais quem você perdeu a é, identidade. como que você se veste, o que você gostava, porque é exatamente isso que foi acontecendo comigo. Simplesmente, nem sei, eu tive que me reconstruir, tijolinho por tijolinho, para poder falar quem é a Vânia, cara. Não sabia. E comecei a fazer essa reconstrução. Então, a partir de todo esse autoconhecimento, eu comecei a me redescobrir. E uma das coisas que fez muita diferença, quando você entende no autoconhecimento, o que é autoconhecimento? Que fala-se tanto de autoconhecimento. Autoconhecimento é você entender quais são suas forças. O que você tem de bom? O que você tem de história? O que você tem de positivo? E o que você tem de melhoria? O que você tem de coisas que você não gosta em você, nos teus comportamentos e que você vai melhorar? O que você vai fazer para você conseguir lapidar isso e você crescer com isso? Escreve isso, né? Exato, tem várias ferramentas que a gente consegue utilizar. E uma das ferramentas que eu, inclusive, ensino no meu treinamento, no meu curso online, é a ferramenta de valores, que fez total sentido para mim. Um dos valores que é mais forte na minha vida hoje é liberdade e individualidade. E quando você estava, né, refém daquela situação, quais eram os seus valores? Naquele momento, ainda era a liberdade. Por isso que eu implodi. Porque eu não sabia, eu não me conhecia. Por que que naquele momento eu não estava feliz, eu não estava bem? Você vai empurrando, você vai fingindo que tá tudo bem. Você tá sentindo que alguma coisa vai dar problema ali. Até quando não tem um relacionamento abusivo, quando o casal tá mal, você já vai empurrando, você já imagina quando é um sequestro, quando exato, a pessoa refém. Você já não sabe mais quem é você. E ali, quando eu entendi isso, eu percebi o porquê que lá atrás aquilo me fazia tão mal. Por que eu não conseguia me posicionar? Porque eu tinha uma falta de autoestima, de autoconfiança, eu precisava me resgatar nas minhas qualidades, entender quem era a Vânia. Mas ali também, quando eu percebi que, pra mim, a liberdade, eu realmente era uma pessoa que gosto e gostava muito de ser, não é autêntica, mas espalhafatosa, feliz. Eu tinha isso, mas em alguns relacionamentos eu perdia meu brilho. Eu sempre gostei de ser eu, de voar, de ir atrás das coisas que são importantes pra mim. Só que eu perdia isso. Quando eu percebi que a liberdade era um dos meus valores, esse autoconhecimento e a individualidade, que não é questão... tem momentos que você precisa estar sozinha. Eu gosto e meu marido respeita isso muito bem. Tem horas que eu preciso me isolar. Não significa que eu não o amo, mas eu preciso de ter o meu momento. E quando você está em relação abusiva, nenhum desses dois valores é respeitado. Então, quando você passa a se conhecer, você começa a estabelecer os seus limites. Quando eu conheci o meu marido, Isa, eu já estava num processo, eu fiquei solteira há cerca de 3 anos. E ali foi um processo de lapidação aprofundada, porque eu falei, eu preciso melhorar para poder atrair, eu não quero mais do mesmo, não quero continuar pensando que homem é tudo farinha do mesmo saco. Eu não queria mais acreditar nisso. E aí eu fiz esse processo de lapidação, comecei a namorar o meu marido, que é o meu melhor amigo, ele era meu amigo de 13 anos. Quando nós começamos a namorar, nós tivemos um bate-papo de alinhamento de expectativa, onde eu virei para ele e fiz assim, já no começo, porque eu falei, cara, pelo amor de Deus. De novo não. De novo não. Ainda que eu já conhecesse ele, eu já sabia que ele não era esse tipo de homem, mas ali numa conversa que nós tivemos, eu virei pra ele e fiz assim, o que é que você espera de mim nesse relacionamento que você, assim, faz questão? O que você espera que, assim, Vânia, se você não me entregar isso, vai ser difícil a gente seguir. O que você espera de mim? E aí ele falou pra mim, família. Eu quero muito que você esteja muito próxima comigo, com a minha família. Minha família mora no interior, eu quero estar mais próximo da minha família, Bom, pra mim isso não era nem um pouco problema. Eu falei, então, pra mim, 0 problema. Vamos fazer isso juntos. Aí ele falou, e você? O que pra você é importante no relacionamento que você não vai abrir mão e que se não tiver, vai dar problema? Eu falei, liberdade.
Falei, liberdade, eu preciso que você me ajude a voar mais alto, Sim. que você queira me ver crescer, que você queira estar do meu lado, que você vibre por mim, porque eu não aguento mais. Isso que você me falou é muito bonito, de alguém que vai te fazer voar mais alto. Vai estar junto, quer ver você. Isso é amor, Isa. Sim, Isso é amor. relacionamento. Querer ver você crescer, querer ver você mais linda. Meu marido, ele faz questão. Amor, você tá linda. E quando tem questão de homens em palestra ou eventos, cara, ele não tá nem aí. Ele fala, vai lá, dá seu show, arrasa. Brilha. Você tá maravilhosa. Isso é amor. Não é? Isso é amor. Então, ele fala, aí às vezes eu pergunto a minha opinião dele, amor, você acha que tá bonito isso aqui? Vã, o que você acha? Você tá se sentindo bem? Então vai assim, do jeito que você tá gostando. Ai, como isso dá um alívio, gente. É libertador, É né? libertador. Eu falo, amor, como é leve essa relação que nós temos hoje. Como eu consegui construir isso, Isa, porque eu fui atrás de me lapidar. Sim. Eu fui E atrás. relacionamento é construção, né? Muito. Eu vejo muita mulher aí na faixa dos 40 anos que assim, já teve alguns relacionamentos, né, com 40 anos. Não, eu estou esperando alguém que seja perfeito, que seja isso, porque eu mereço. Todo mundo merece, mas todo mundo tem sua bagagem. Sim. Né? E relacionamento nunca vai aparecer um príncipe encantado perfeito. Não, você vai ter as suas diferenças, você vai ter que trabalhar isso, você vai ter que ceder de um lado, a pessoa vai ter que ceder do outro. E isso você vai construindo. Sim. Né? Aí uma mulher, tudo bem, com 15 anos a gente espera o príncipe encantado. Sim, é o sonho. Que é todo perfeitinho, ele vai chegar igual aqueles filmes que, né, termina Romantizam, quando casa. aham. Termina quando casa. O pós-casamento ninguém mostra. Né? A Cinderela, a Branca de Neve, a Rapunzel, não tá boa, não. Não deu bom, não. É verdade. Nada disso deu bom. Então, é muito essa coisa de ter essa noção de construir. Juntos. E esse alinhamento de expectativa, ele é muito importante para qualquer relacionamento. Então, se a mulher que ela vai começar um relacionamento agora, se ela saiu de uma relação abusiva, vamos imaginar que tem mulheres que saíram de relações abusivas nos assistindo, então que ela possa já fazer um alinhamento desde o início e que ela também perceba, tem algum indício? Vamos imaginar que esse cara tem uma tendência ao abuso. Se você fala de liberdade, em algum aspecto, aquela pessoa fala, cara, isso para mim não vai funcionar. Se naquele momento ele já falar, você já entendeu que ali não investa nessa relação. Porque, mas eu vou ficar sozinha. Esquece esse negócio de que você vai ficar sozinha, que não tem homem pra você. Cara, a gente tá em mais de 7 bilhões de seres humanos a mulher, no pra mundo. não ficar sozinha, aguenta se submete qualquer coisa. Pra mostrar isso não existe mais, gente. O importante hoje é você ser feliz. Isso de você ter que estar com alguém pra você provar que você... Não, você não tem que estar. Você tem que estar com uma pessoa quando ela te faz bem. Exatamente. E aí você vai entender que quando você começar a se amar, quando você começar a se valorizar, é óbvio que naturalmente essa pessoa, você vai atrair, lembra? Semelhante atrai semelhante. Quando você começa a se valorizar, quando você começa a se trabalhar, quando você começa a enxergar valor, quando você começa a falar não. Caramba! Não quero. Não gosto. Não, mas vamos comer essa comida aqui hoje porque eu quero. Não, mas eu não quero. Ah, por favor, não quero. Eu gostaria de comer tal coisa. Pode comer você esse, mas eu gostaria de comer tal coisa. Dá medo até de você dar sua opinião, porque vai que a pessoa acha que você é uma pessoa... Nossa, você vai comer isso? Você gosta desse tipo de massa? Gosto! Tá tudo bem. Então, essas atitudes que a mulher ela precisa começar a se desafiar, ela vai ganhando potência. Porque aí, quando ela entrar num relacionamento, ela tá com muito mais um poder interno de não aceitar migalhas. Você só aceita migalhas porque você ainda não conhece o seu valor, a sua potência. Quando você começa a se empoderar mais de você, entender que tá tudo bem você falar não, e tá tudo bem se alguém não gostar da sua opinião. Não tem problema. Alguém pode virar pra você e falar, nossa, mas você gosta disso, isso aqui é muito ruim. Ah, mas eu gosto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando você começa a bancar isso, automaticamente você vai atrair pessoas que te tratem do mesmo jeito que você se trata. Uma das coisas que eu fiz muito na minha vida de solteira era sair sozinha. Porque eu comecei a falar, deixa eu ver como que eu sou como companhia. Porque aí a gente fica querendo um relacionamento perfeito, mas peraí, e você? Você é uma pessoa que você se curte?
Você gosta de sair com você? Não, Vânia. Ai, eu não saio, não gosto. Tenho vergonha. Vergonha de sair sozinha. Mas por que você tem vergonha? Ai, não. Ai, parece que é todo mundo te olhando. Não, mas peraí. Você vai começar a mostrar pra sua mente que você quer a sua própria companhia. Não importa as pessoas, vamos falar de você. Quando você começa a se submeter a essas situações, vou sair sozinha aqui, vou num cinema. Eu cheguei a tirar férias, eu fui pra Maceió sozinha, fiz amizades lá. E aí eu falei, cara, o que eu tô mostrando pra mim? No fundo, o que eu tava ensinando pra minha mente? Que eu queria mostrar pra mim que eu era uma pessoa de valor, uma pessoa que era uma boa companhia, porque eu estava comigo. Quando você fala, não saio comigo mesma de jeito nenhum, o que você tá falando pra você? Que você não é uma boa companhia, né? Que não é legal sair com você, que eu tenho vergonha de mim mesma. Verdade. Começa a quebrar. Existem atitudes que a gente pode começar a ter a partir de agora pra já mostrar pra nós mesmos, porque uma coisa é o que você fala. Eu quero isso, eu quero ter um relacionamento perfeito, eu quero. Diferente do que você faz. A sua mente entende o que você fala ou o que você faz. Eu quero um relacionamento assim, eu quero um relacionamento assado. Mas como estão suas atitudes? Quando você está num ambiente, um homem passa perto de você, você se esconde. Para uma mulher que está solteira, você se esconde, você não quer nem saber, você tem vergonha. Ai, não sei o quê. Começa a se jogar. Mostra para porque você fala para você mesmo. Quero. Mas na hora que as coisas acontecem, você está fazendo sua parte? Você está se ajudando? Você está se desenvolvendo? Então, uma das coisas que eu começava a fazer é isso. Peraí, deixa eu mostrar o meu valor através dessas pequenas atitudes. E aí sim, você vai começar a atrair pessoas que vão te tratar com este respeito. O respeito que você está dando para você mesmo. Sim. É isso que vai fazer sentido. Isso é impactante. Você trabalha muito nessa parte do mundo corporativo, né? Você dá muita palestra em empresas e tal. Você vê muito esse padrão de comportamento em mulheres... E eu digo assim, CEOs, mulheres com altos cargos executivos, você já identificou isso nessas mulheres de ter algum depoimento de relacionamento abusivo? Já, e é interessante, né, porque algumas inclusive são pessoas que vivenciam isso. E tem mulheres que até têm um comportamento bacana dentro do trabalho em relação a saber se posicionar, porque tem grandes cargos. Mas quando chega dentro de casa, tem os relacionamentos abusivos, tem a dificuldade de se posicionar, de impor os limites dentro do relacionamento. Então, hoje, tem muita mulher de cargos altos, executivas, que estão dentro de relacionamentos abusivos e que o que eu diria para essa mulher é, essa mesma potência que você tem dentro do seu trabalho, você tem que pegar essa mesma potência e aplicar dentro da sua casa. E a mesma capacidade que você teve de poder subir de cargo, você tem uma capacidade de ir promovendo relacionamentos mais saudáveis cada vez mais. Você não precisa ficar se submetendo a esse tipo de relacionamento. Só que o ponto é, existem muitas mulheres que acabam não conseguindo brilhar como elas poderiam, porque, tem alguma viagem de trabalho para fazer. Ai, meu Deus. E no cargo que de repente a pessoa tem, como é que você faz? Tem que viajar. Não tem o que fazer. Mas aí tem aquela pessoa que liga e não deixa a pessoa quieta. Eu também passei por isso muito. Você precisa fazer as viagens. No mundo corporativo. Corporativo e viagens de trabalho e para cliente, visitar cliente fora também, que você vai de avião. Com toda a pressão, mas tem que ligar toda hora. Eu já cheguei a gravar a reunião pra pessoa saber que não estava acontecendo nada. Meu Deus. Sabe? De outros relacionamentos, não foi só daquele que eu dei exemplo. Então, assim, você começa a perder mais oportunidade de continuar crescendo profissionalmente, porque as pessoas percebem que de alguma maneira você tá diferente, você não tem um comportamento lá muito bacana, porque muito bacana não, mas você não é uma pessoa que está se destacando como você gostaria, evita o máximo que pode os eventos da empresa, né? Mas precisa ir naquele happy hour, precisa ir naquele evento. Vai saindo da empresa. Você vai saindo, cara, você vai saindo pela tangente, isso começa a fazer você perder a visibilidade no seu trabalho, que é isso que acontece com muitas mulheres hoje. E infelizmente elas estão dentro de relacionamentos que estão sugando e elas não conseguem brilhar como elas poderiam. Então elas precisam ficar muito atentas nisso, porque a relação abusiva, às vezes ela fica presa ali, porque, cara, até você também sair de um relacionamento abusivo, vai dar um trabalho, eu tenho minha carreira inteira, é melhor eu continuar do jeito que tá. Só que isso é muito perigoso. Porque são mulheres que com certeza estão em crises de ansiedade, crises de pânico, só vai piorando, né? burnout e por aí vai. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Você só tá olhando pro seu trabalho
e dentro da sua casa só tem uma pessoa que tá ali te colocando para baixo o tempo todo. Então essa mulher, ela precisa começar a olhar para ela e ela precisa começar a olhar para essa relação e começar a se responsabilizar. E começar a olhar como que ela pode pensar em resolver esse relacionamento. Ou ela se posiciona como ela se posiciona no trabalho, colocando os limites dela da forma que seria plausível dentro da relação, ou ela precisa começar a olhar com mais carinho e começar a repensar. Vale a pena? Faz sentido? Porque pelo trabalho que vai dar, isso vai atrapalhar minha carreira, é melhor ficar do jeito que tá? Cuidado. Porque isso pode ser muito perigoso. É um caminho que pode ser sem volta. Porque a sua mente... É muito triste. Doenças mentais por aí vai e a gente começa a ficar num processo bem doentio. Precisa ficar atenta com isso. E, Ivan, sinais de alerta. Para quem está assistindo aqui, se identificar, os primeiros sinais perigosos, você falar, opa, liga as anteninhas e cai fora. Eu diria que os principais sinais são esses tipos de comentários, de esculachamentos, tudo quanto é tipo de comentários maldosos, coisas que te colocam para baixo. Um relacionamento que você vive com medo de ser quem você é e que se você for quem você é, isso é um problema, seja na sua vestimenta, seja na sua aparência, seja no seu tom de voz, porque você fala muito alto. Nossa, mas precisa falar assim. Mas pra que exagerar Começa tanto? assim, né? Começa assim. Ai, porque você fica muito exibida. Nossa senhora, precisa chamar atenção desse jeito, coisa feia. E aí você começa a achar que é feio mesmo. Nossa, acho que exagerei. Não é feio não, gente, é lindo. É. É lindo, chame atenção. Chame atenção. Chama mesmo, é pra chamar. É verdade. Né? A gente tem que ter luz. Pra você poder transmitir... Não deixa ninguém apagar sua luz. A sua verdade, né, Isa? Sim. Você tem que ser quem é você, porque senão você adoece, a sua luz apaga. A sua luz apaga. Então fiquem atentas. Se você tá percebendo um comportamento, só de você ter medo de ser quem você é, de se vestir como você gosta, de ter o corpo que você tem, de usar um biquíni que você gosta, de usar a maquiagem, essas coisas são pequenas, parecem tão bobinhas, mas é assim que começa. É assim que começa. E daqui a pouco, quando você vê, você se perdeu. Então, começa a ficar atenta com isso. Começa a colocar os seus limites. Olha, eu gosto disso, eu vou usar isso. Se essa pessoa ela não concorda, que vocês entrem num acordo. Mas se você começar a perceber que a última palavra tem que ser desta pessoa, é o momento de você começar a repensar. É isso que você quer para sua vida? Você quer ser uma pessoa que vai ter que ser sempre aquilo que o outro quer? Se for isso, continua. Se você não quiser isso, é o momento de você pensar em sair. Sair fora, porque a hora que isso tende a piorar, né? Vai piorando cada vez mais. Você falou que você tem um curso online. Tenho. Ele chama Protagonizando os Meus Objetivos. E esse é um curso que ajuda as pessoas a saírem de um ponto A para um ponto B. O que seria isso? Aonde que eu tô agora? O que eu necessito na minha vida? De repente eu quero um relacionamento amoroso. Tô solteira e eu quero um relacionamento amoroso. Então esse treinamento eu ajudo a pessoa a aumentar a autoconfiança dela, a autoestima dela, para que ela possa conquistar um objetivo. Então ali ela vai conseguir se conhecer muito mais, se empoderar muito mais para que ela consiga conquistar esse relacionamento. E eu trabalho na linha do protagonismo, né, Isa? Então, a responsabilidade que eu trago muito é de você sempre se observar. Como que você vai fazer, ou o que você vai fazer a partir de hoje para se colocar em movimento, para você mostrar que você quer mudar esse cenário. Então, dentro do meu curso, tem muitas atividades práticas que colocam a pessoa em ação. Porque é assim que a gente consegue mostrar para nossa mente que você realmente quer o que você quer. E ela entender, né? Ela entender. Pra você realmente começar a fazer um boom aqui dentro e falar, cara, é isso que eu quero? Então tá bom. Então eu vou fazer isso, isso e isso. E tem ali várias ferramentas. Uma delas a parte de valores. É muito legal essa ferramenta, eu conheço. É muito legal, cara. Porque você começa a se respeitar, você começa a entender que alguma coisa tá te incomodando. De repente, às vezes você tem até um valor muito grande do sucesso, da fama. E ali, por exemplo, numa relação abusiva, você não pode ter essa fama, esse sucesso todo, não. Menos, querida. Bem menos. Bem menos. De você não vai ter. Nenhum. Aí você começa a infringir valores, e valores governam as nossas decisões. Você começa a infringir tudo isso, fingir que eles não existem, aí
é mais uma vez resultado de ansiolíticos, crise de ansiedade, porque você tem um medo de ser você, né? Aquela crise de ansiedade está te colocando num medo do futuro, de que, cara, se eu não conseguir ser eu, se eu não conseguir aquela promoção, se eu não conseguir fazer isso, eu não conseguir ser, ou eu não conseguir me separar, como é que vai ser? Que foi o que aconteceu comigo? Como é que vai ser minha vida sem esse relacionamento? Pânico. Palpitação, desespero, e aí você pode, exato, dá uma bugada. Então, quando eu começo a olhar pra mim, quando eu começo a entender, quando eu começo a me valorizar, eu começo a colocar aquilo que é importante pra mim em primeiro lugar e ajo dentro do que faz sentido pra mim. Ninguém vai falar pra mim, olha, você não vai ter sucesso, você não vai ter fama. Quando eu olho que tem alguma coisa acontecendo, que alguém tá infringindo isso, eu falo, não, aqui não. Aqui pra mim isso é importante. Então, eu vou fazer. A pessoa, eu quero ganhar na cena, mas você joga? Não. Tem muito isso. Eu quero fazer, mas você tá fazendo o caminho certo para você conseguir chegar naquele... É isso. Você falou uma coisa interessante que foi no seu caso. Por mais que você tava ali, Isa, numa situação extremamente complicada, você buscou. Sim. O que eu posso fazer para não bugar? Né? Para não se entregar e ficar numa cama depressiva a vida inteira. Pode ter tido seus momentos de recaída. Claro, tá tudo bem. Você tá num momento difícil. Aí eu me permito chorar. Porque eu estou num momento difícil e que eu não tenho nada neste momento que eu possa fazer para mudar. Sim, então, é isso mesmo. Eu tenho o direito de chorar e eu vou chorar. Sim. Né? Me permitir chorar, mas também... me permitir acreditar que isso ia mudar na fé, né? Eu tinha certeza, falei, isso está acontecendo comigo. E o Beto também falava muito para mim. Você vai passar por isso e você vai olhar para trás e você vai ajudar outras pessoas. Uau, e eu já tinha isso lá atrás. Eu já tinha criado tudo isso aqui lá atrás. Eu falei, a hora que isso aqui acabar, e vai acabar. E acabou assim, ó. Não tem explicação. Uau! Tá? Médico nenhum explica o que aconteceu comigo. Gente, que incrível. E eu coloquei a coisa pra funcionar. Você estamos aqui. Estamos aqui. Você extraiu do seu maior veneno ali, daquela situação mais difícil, e conseguiu extrair um antídoto poderosíssimo, aprendeu com isso e ainda tá levando isso pra outras pessoas. E que eu não quero que nenhuma outra mulher passe pelo que eu passei por falta de informação, que foi o que aconteceu comigo. Nossa, Isa, que lindo isso que você tá fazendo. É uma coisa que me dói, assim, quando eu vejo mulheres que estão sofrendo. Menopausa, gente, já embarga aqui. Mas alguma coisa mais que você queria falar? Como é que faz o seu curso? Onde é que é? Como é que faz? Para quem tiver interesse no meu treinamento, você pode mandar para mim uma mensagem. Se você quiser, coloca lá na minha mensagem no Instagram. O Instagram dela já tá aqui embaixo na tela. Isso. Escreve lá para mim, protagonismo. Manda uma mensagem para mim de protagonismo, que aí eu passo para você todas as informações do treinamento. E ainda vou dar um desconto muito especial para quem é daqui do legal. podcast. Não, tem que falar que ouviu aqui no podcast. Podcast Menopausa, muito prazer. Você não tem desconto nenhum, não. Cobra em dobro. Boa. Vamos fazer o seguinte, eu vou então mudar a palavra. Escreve para mim, podcast, lá que eu vou saber que você veio daqui desse podcast e eu vou dar um desconto super especial. E vão lá, sigam a Van, porque vale a pena, o conteúdo dela é muito legal. Uma mensagem que você gostaria de deixar para essas mulheres nesse mês tão especial? Eu diria para você mulher que está nos ouvindo aqui, a primeira coisa, toma consciência. Toma consciência, se você tá nesse processo, se conscientize dele, porque a consciência é o caminho transformador. A partir da consciência, tudo é possível. Então, tem muita gente que tá nesse momento, nem tinha consciência de que estava dentro de uma relação abusiva. Então, o processo de consciência, ele é transformador. E a partir dessa consciência, responsabilize-se pela sua felicidade, porque eu sei o quão difícil é você ter que caminhar aquele caminho novo e você se reerguer e você se reconstruir. Mas vale a pena você lutar por você. Vale a pena você se responsabilizar, porque realmente protagonizar a sua felicidade é você se responsabilizar pelos resultados positivos e negativos. Sim. E sabe quem que vai estar do seu lado? Você. Você vai estar do seu lado, porque você é a pessoa mais importante que você precisa para se ajudar. Então, que você tome consciência, que você se responsabilize pelos os resultados que virão e que nada é maior do que o que a gente pode carregar. Nada. Por mais difícil, tem algo muito poderoso. Se tem uma coisa que faz sentido para mim, que eu quero compartilhar com você se o seu problema hoje
é muito grande, talvez a sua separação, ou você está dentro de um relacionamento que você precisa sair. Se você acha que esse problema ele é grande, lembre-se que os problemas são do nosso tamanho. Então, se você tem um grande problema, isso significa que você é tão grande quanto ele. Então, você tem total capacidade de resolver. Se apegue à sua fé. Nosso fardo é leve. Exatamente. Se apegue na sua fé. Vá em frente, você tem total capacidade de resolver essa situação, peça ajuda às pessoas que estão à sua volta e você que é amiga de alguém que passa por uma situação de uma relação abusiva, acolha esta mulher, não vire para ela e julgue, nossa, mas pelo amor de Deus, você não sai disso nunca, Ave Maria, porque se fosse eu, não faz isso. Se você realmente ama essa mulher, acolhe. Pergunte para ela como você acha que você pode fazer. Faça perguntas que realmente ajudem ela a refletir e encontrar uma saída dentro da cabeça dela. E as denúncias, né, Isa? Denúncia. Tem também a forma de você denunciar. Tem a Lei Maria da Penha que pode te ajudar. Então, que você busque dentro do seu coração uma alternativa de tudo que nós falamos aqui, aquela que mais faz sentido, porque você merece ser feliz e eu desejo que você seja cada vez mais feliz e protagonista da sua felicidade. Maravilhosa. Obrigada. Obrigado, Van, pela presença. Uau. Meninas, eu acho que assim, eu tô sem palavras aqui. Eu acho que a Van falou muita coisa. Tem muito mais a ser falado. É claro, a gente tem que debater isso o tempo todo. A gente tem que se proteger, a gente tem que se unir, né? Ao invés da gente ficar uma falando de coisinha de mulher. Não, gente, vamos se unir. Vamos virar esse jogo para que coisas como 60 e não sei quantos socos nunca mais aconteça, né? Vamos lutar para que isso seja uma coisa do passado. Falar, nossa, aquelas mulheres, vai acontecer. Não, no futuro isso não vai existir mais. E se Deus quiser, isso vai acontecer. E a nossa luta tá aí, agosto, mês de conscientização contra a violência da mulher. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito, foi muito agregador. E para você que está passando por essa situação, peça ajuda. Nós estamos aqui. Meu Instagram também tá aqui, minhas redes sociais. E tamo junto. E até o próximo episódio, que agora vai rolar um podcast experience. Eu vou postar lá pra vocês. Vocês vão ver tudinho que aconteceu no pós-entrevista aqui no meu cantinho. Beijo grande e até o próximo episódio.